Olá, meninas, tudo bom? Hoje é terça-feira, 21 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 15º dia da 11ª caminhada de oração e estamos aí falando de descanso, libertação e juízo. O tema do dia é a cama. O texto-chave está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 21, que é o mesmo texto que a gente estava falando ontem. E, irmãs, olhem como o tempo voa, né? Nós já estamos no 15 dias já caminhando juntas e escavando, né? Para encontrarmos os tesouros escondidos em cada área da nossa vida, consagrar, buscar viver uma vida mais com propósito, com significado. E hoje nós vamos falar sobre a cama. Nós temos falado da casa, nós temos falado de cômodos da casa e o móvel mais importante de um quarto é a cama. Então, ontem nós contamos a história aqui no 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8 em diante, que Eliseu, um profeta, passou na casa de uma mulher rica e ela sempre o servia, ela hospedava ele ali, ela construiu um quarto para que ele ficasse. E a gente viu aqui o que tinha no quarto, né? Nós falamos dessas coisas importantes que ela colocou no quarto, no versículo 10, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E aí conta aqui no versículo 11, um dia vindo ele, foi para ali, para o quarto, retirou-se e deitou. Então a cama, irmãs, ela representa um lugar de descanso, de sono, de meditação, de ponderação, de perdoar, de renovar suas energias. A cama é lugar de vida, mas ela também pode ser lugar de morte. A cama é lugar de vida dos sonhos, ou morte dos nossos sonhos, morte das nossas emoções, da nossa energia. Nós passamos mais de 1/3 da nossa vida na cama, né? Se a gente dorme o tanto que deveria ser necessário, no mínimo 8 horas por dia, aí a gente fazia as contas, vai ser 1/3 do nosso dia, 1/3 da nossa vida. Então a cama, ela deveria ser um pedacinho do céu. Ela deveria ser cheia de Deus. Ela deveria ser um lugar de refrigério. E muitas vezes a nossa cama não está sendo assim. Muitas vezes a nossa cama está sendo lugar de desgosto, né? Lugar que você pensa, nossa, lá vai eu deitar mais uma vez? Nossa, lá vai eu deitar mais uma vez perto desse marido que está acabando a situação ou que está vivendo só por comodismo. Então, a gente precisa ponderar sobre a nossa vida, irmã. A gente precisa colocar tudo que nós temos na presença do Senhor. A gente precisa consagrar a nossa cama. A gente precisa reavaliar a importância que a gente dá para a nossa cama. Não dá para viver dessa forma, irmãs, que as pessoas não dormem, as pessoas não descansam, as pessoas não deleitam, porque a cama ela tinha que ser um lugar de deleite do casal, ela tem que ser um lugar também de restabelecer da enfermidade. Se a pessoa está enferma, ela também teria que ser um lugar de restabelecer essa enfermidade. E a cama é a primeira batalha que você vence no seu dia, é sair dessa cama. Então, quando essa mulher faz esse quarto profético ali para o profeta, que ela sabia que ela estava abrindo espaço na casa dela, consagrando algo que ia trazer algo diferente para a casa dela. E eu quero ler aqui no versículo 11 em diante, eu vou ler um pedacinho e vou resumindo, tá bom? É do 11 ao 21. Que vindo ele um dia, ele se retirou ali para o quarto e se deitou. E aí ele pensando, né? Ele descansando ali, pensando, ele chamou o servo dele, estava com ele, o rapaz que viajava com ele, e ele disse, você poderia ver, então disse o profeta, né? Você poderia ver o que a gente podia fazer para essa mulher, sonda aí o que eu posso abençoar essa mulher, o que eu posso trazer de bênção para a casa dela. E aí o servo dele, no versículo 14, disse, pelo que eu vejo, ela não tem filho. E o marido dela parece que já está mais velho. Então ele disse para o servo, vai lá e chama ela. Ela entrou, se colocou à porta, no versículo 16. E disse o profeta para ela, por este tempo, daqui 1 ano, você vai abraçar um filho.
E ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Ela concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo o que Eliseu lhe dissera. E aí aconteceu que o menino cresceu e ele passou mal. Um dia ele passou mal e ele acabou falecendo. Aqui no versículo 20, o marido tomou o menino, levou a mãe, que pegou o menino, segurou ele, ficou com ele ali até o meio-dia e ele faleceu. E no versículo 21, fala assim: ela subiu ao quarto do profeta e deitou aquele menino na cama do homem de Deus. Ela fechou a porta e saiu. E aí ela chamou o marido dela e disse: olha, eu vou sair, eu preciso conversar com o homem de Deus. E ela não contou nada para ninguém. Eu vou começar a explicar aqui os outros versículos, tá? Ela não contou nada para ninguém. E aí quando ela vai chegando ali, ela encontra com esse moço, né, que é o que acompanhava o profeta, e ele pergunta para ela: vai tudo bem contigo? E ela disse: vai tudo bem comigo. Ele fala: vai tudo bem com seu marido, com o menino? E ela disse: vai tudo bem. E ela disse que queria falar com o profeta. E aí ela fala para ele, né, o que aconteceu. E aí ele, no versículo 32, o profeta chega à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou. Ele subiu na cama, deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou. Ele andou no quarto uma vez, de lá para cá, tornou a subir, estender sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então tomou o servo e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se a ela, o profeta lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o filho e saiu. Era importante eu ler tudo isso aqui, irmãs, para a gente entender que nós precisamos consagrar a nossa cama ao Senhor. E para você ver a experiência incrível que essa mulher teve, ela começou com passos, né? Ela teve o desejo de consagrar um quarto, uma cama para Deus, para o profeta. O profeta representava ali a presença de Deus, a palavra de Deus, porque era o profeta que trazia a palavra de Deus, os ensinamentos, né? O sacerdote, mas o profeta tinha essa representação do poder de Deus, a manifestação. Então ela quis na casa dela. Ela quis: eu quero ter isso na minha casa, eu quero ter isso. E ela consagrou a casa dela e ela teve uma grande experiência, que foi receber um milagre, que ela não tinha filho ainda, já mais velha, né? E Deus concedeu isso para ela. Ontem eu disse que Deus, ele sempre nos recompensa por tudo que a gente faz. A gente não tem que servir a Deus pelas recompensas, mas é da natureza dele nos recompensar. Não tem como a gente chegar diante da presença de Deus e não ser recompensado por ele. E quando a gente tem uma cama consagrada, irmã, é ali que a gente tem que deitar o que precisa de vida. Então, a cama deveria ser um lugar que vai trazer vida, que vai nos restaurar, que vai nos ajudar. E muitas vezes a cama tem sido lugar de destruição. A gente deita e ali não tem sono, e ali não tem sossego, não tem paz. E levanta, vai trabalhar. E quando chega a hora de deitar novamente, muitos estão com pânico na hora de deitar, porque sabe que vai ter tormento. Tormento nos sonhos, tormento nas emoções. Sabe que durante o dia você se distrai e à noite você sabe que vai ter aquela avalanche de preocupação. E hoje o Senhor quer trazer algo na nossa vida, Ele quer tocar, Ele quer entrar no nosso quarto, Ele quer tocar na nossa cama. Consagre a sua cama ao Senhor nesses dias, irmãs. Sabe, dá uma olhada para a sua cama, para o seu quarto, como eu disse ontem. E eu quero ler Êxodo, capítulo 8, no versículo 3, fala assim. Êxodo 8, 3, fala de uma praga, das pragas do Egito, das 10 pragas do Egito, que Deus usou Moisés para enviar ali as pragas no Egito, para mostrar para as pessoas. Ali, aquelas pragas, irmãs, cada praga daquela representava um deus que o Egito servia. O Egito servia vários deuses,
E cada praga que Deus estava ali permitindo, Deus estava julgando os deuses do Egito. Então, quando eu disse no começo da caminhada que Deus, quando ele traz juízo, o juízo dele põe as coisas no lugar. E eu quero ler essa praga aqui para vocês entenderem. Capítulo 8 de Êxodo, versículo 3. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão, entrarão nas suas casas, no seu quarto de dormir, na sua cama, na casa dos seus oficiais e sobre o teu povo, nos seus fornos, nas suas amassadeiras. Olha só, a praga que Deus foi enviada ali, essa praga aqui que era sobre as rãs, o texto está dizendo que elas iam entrar nas casas, que é o que nós temos falado, nos quartos, sobre as camas. O que significava esse Deus que em forma de rã, né? Por que Deus enviou essa praga de rã? Porque Deus estava julgando os deuses do Egito. E aqui está dizendo que essa rã, elas eram adoradas, elas eram como deusas. Os egípcios adoravam essas rãs como deusa da fertilidade humana, da germinação também de cereais. Tudo que era de germinar, ela era ligada à fertilidade, à deusa da fertilidade. Então, os egípcios, eles adoravam essa rã na parte da fertilidade, eles consagravam a vida deles na parte da fertilidade humana e na parte da fertilidade da colheita. E aqui está dizendo que as águas do rio Nilo, elas eram usadas para irrigar as plantações. E essa deusa estava ligada ao nascimento das pessoas também. Então, irmãs, aqui Deus está destronando ali, está destruindo e está mostrando: eu é que sou Deus, eu é que sou o Senhor. E a nossa fertilidade, a nossa sexualidade, a nossa colheita, ela precisa estar ligada e consagrada à fonte de tudo que é o Senhor. Então, irmãs, avalie a sua cama, né? Será que a sua cama, ela tem sido um lugar de gozo entre você e o marido, né? Eu quero ler aqui Provérbios, capítulo 7. Vamos a Provérbios, capítulo 7, que tem algo muito, muito importante aqui. Vamos lá, Provérbios, capítulo 7. Espera aí que é muito texto, irmã. Vamos lá. Provérbios, capítulo 7, no versículo 16 a 20, fala de uma mulher maligna e olha o que ela fazia. Provérbios 7, 16 ao 20. Eu já cobri a minha cama com coxas de linho fino do Egito, de várias cores. Eu já perfumei o meu leito, a minha cama, com mirra, aloés e a cinamon. Vem, embriaguemos-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos de amores, porque o meu marido não está em casa, ele saiu de viagem para longe, ele levou um saquetel de dinheiro e ele só voltará na lua cheia que ele volta para casa. Aí fala no versículo 1, seduziu com muitas palavras, com lisonja dos seus lábios e o arrastou. Ele no instante segue como o boi que vai para o matadouro, como o servo que corre para a rede. Essa palavra está falando de uma mulher casada, prostituta, né? Adúltera. Prostituta que eu estou falando no sentido de se prostituir, né? Mas ela estava seduzindo homens aqui e ela fala essa parte da cama, do quarto, e eu queria falar isso porque eu quero falar um pouquinho dessa parte da intimidade do casal, que muitas vezes essas rãs que vêm subindo nas camas, nos quartos, na casa, essas rãs que parecem, né, quando fala o mundo, como não tem conhecimento, quando fala que é uma deusa da fertilidade, acha que vai abençoar, né? Mas na verdade é só destruição, porque a nossa fertilidade, a nossa sexualidade, ela tem que estar consagrada ao Senhor dos Exércitos. Então, irmãs, que você possa avaliar sobre a sua cama, como tem sido realmente a sua cama, e orar e colocar diante do Senhor. Então, essa prostituta, a mulher adúltera, né? Ela está falando aqui que ela enfeitava a cama dela, que ela botava coxa e que ela perfumava
E ela falava, pode vir, porque o meu marido não está em casa e ele vai voltar só na próxima lua. Quando eles falam isso, é o tempo, né? Daqui 2 semanas ou daqui 1 mês. Mas, e nós, mulheres de Deus? E nós, mulheres que estamos buscando ao Senhor? Por que muitas vezes nós estamos deixando a nossa cama faltar esse cuidado? Por isso que muitas vezes existe um versículo que fala: os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Esse versículo é tão chato de falar ele, né? Eu falo, mas eu falo constrangida, porque eu penso assim, isso não pode ser verdade. Então é difícil citar esse versículo. Mas aqui a gente está vendo que uma mulher adúltera está cuidando da sua cama para a destruição da vida do que está ali, porque está dizendo que ele vai... Quem é seduzido por ela, vai como um boi para o matadouro. Está sendo destruído, porque o adultério ele destrói vidas, né? Mas aqui essa mulher ela está agindo com mais sabedoria. Infelizmente, não sei se pode dizer sabedoria, mas ela está agindo com mais astúcia do que uma mulher normal. Uma mulher que deveria estar cuidando do seu lar, que deveria fazer da sua cama, no momento do leito, olhando na parte de casal, deveria estar fazendo da sua cama um lugar de deleite. E muitas vezes as mulheres não têm feito isso, porque elas não estão livres em si mesmas, né? Eu não vou tocar muito nesse assunto de sexualidade, irmã, para não... Cada um sabe da sua vida, né? Mas é necessário falar da palavra de Deus, porque muitas mulheres não são curadas o suficiente, elas não têm autenticidade. Então, muitas mulheres não procuram seus maridos, ou se os maridos deixam de procurar por algum motivo, elas acabam também não correndo atrás do prejuízo. E eu quero dizer algo, a Bíblia diz que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Então, irmãs, você tem direito ao que lhe é devido, né? Tá bom? Então, assim, não aceite essa frieza na sua casa, na sua cama, não aceite isso não. E levanta-te em Deus, unge a sua cama e consagre a sua cama ao Senhor. Então essas rãs, irmãs, elas têm vindo sobre as camas, sobre os quartos, trazendo destruição nos matrimônios, trazendo destruição mental. Hoje em dia o que mais se fala é sobre insônia, remédios para dormir. E se você toma remédio para dormir, o que vai fazer, né, irmã? É buscar cura e continuar vivendo da melhor maneira possível. Mas não foi assim que Deus planejou para que nós vivêssemos. Deus tem uma paz que excede todo o entendimento. Eu quero ler aqui, antes de ler Jó. Não, deixa eu ler Jó primeiro. Vamos ler Jó, capítulo 7, no versículo 4 e 13, fala assim: ao me deitar, eu me digo, quando que eu vou me levantar? Mas a noite é comprida, é pesada, e eu fico virando na cama até pela manhã. Então Jó estava em aflição de alma, em aflição de espírito, e ele deitava pensando, ai meu Deus, daqui a pouco já está na hora de levantar, né? E ele não conseguia dormir porque ele estava em aflição. No versículo 13 fala assim: eu dizia, consolar-me-á no meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Mas eu ficava espantado com os meus sonhos e com as visões que me assombrava, ou tipo pesadelo, né, que vinha para perturbar ali o sono de Jó. E vamos ler mais um pouquinho de Jó. Jó 33, no versículo 15. Então, essas rãs, irmãs, elas têm trazido destruição. É um demônio, são espíritos malignos que estão subindo pelas casas, subindo pelas camas, querendo tirar a paz, querendo tirar o propósito, porque tudo que o inimigo vem destruindo, ele mexe no propósito. Então, o propósito da nossa cama é regozijo, é paz, é descanso, é regenerar as nossas células, é cuidar da nossa saúde. Quando você dorme, irmã, você cuida da sua saúde. A gente
essa área é muito importante, muito importante. A gente não tem noção do quanto dormir é importante para nós, para a restauração da nossa saúde, da nossa mente, colocar os hormônios no lugar. Nós mulheres precisamos estar com os nossos hormônios no lugar. Então, irmãs, nós precisamos olhar essa área da nossa vida. Então, em Jó capítulo 33, no versículo 15, fala assim, Jó 33, 15. Em sonho, não, vamos ler o 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas ao homem não atenta para isso. Ele fala em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Vamos ver o 16. Então lhe abre os ouvidos e ele lhe dá instrução para apartar o homem dos desígnios e livrá-lo da soberba, para guardar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha que tremendo. A cama, o lugar de dormir, é um lugar que Deus falava ao homem. Fala ainda, né? Mas antigamente, na parte da Bíblia aqui, quando você vê na era dos profetas, Deus falava muito mais através dos sonhos. Deus falava muito mais através ali do sono. E isso é o que o inimigo tem roubado hoje, a paz, o sono. E é esse espírito, né? Mais uma vez eu falo sobre esse espírito das rãs que tem subido pela casa, pelas camas. Que nós possamos purificar o nosso leito nesta manhã, irmã, que nós possamos estar atenta. Quando terminar de ouvir o devocional, unja a sua cama, profetiza sobre a sua cama. Não aceita, irmã, nós temos que aprender a não aceitar as situações que vêm na nossa vida. Mas não é lutar na nossa carne, não é lutar na nossa força. Porque às vezes você vai dizer, irmã, mas eu estou tentando. Mas tenta mais ainda, irmã, tenta de novo. Não desiste, mas tenta no Senhor. Busca na palavra, clama, sabe, consagra, busca alternativas. Sobre o sono, você que não dorme direito, hoje tem os óleos essenciais de lavanda, que é assim, é tiro e queda, irmãs. É maravilhoso. Toma chá, sabe, chazinho à noite antes de dormir. Tenta relaxar, tenta deitar mais cedo. Se você sabe que você já não tem dificuldade de dormir, não deita em cima da hora, então. Não deita, então, mais tarde, mas deita antes para você já ir relaxando, né? Aprende a ler um pouquinho antes de dormir. Ler um pouquinho antes de dormir é tiro e queda, né? Não tem as pessoas que dizem, quando eu começo a ler a Bíblia eu durmo? Então, para que você vai tomar remédio de dormir? Vai ler Bíblia, então, né? Eu tô falando assim brincando, irmã, mas eu sei que tem gente que realmente passa dificuldade muito grande. Mas tem cura, tem que ter cura. A não ser que a pessoa nasceu com algum problema. Mas se é emocional, se é espiritual, tem que ter cura. Vamos ler aqui Salmo 4, no versículo 8, fala assim, esse é o versículo que a gente tem que estar botando em prática e conhecendo o poder dele. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor, só tu, me faz repousar em segurança. Então essa tem que ser a nossa noite de sono, saber que nós estamos deitando e vamos dormir, porque o Senhor é que nos sustenta, porque Ele é que faz a gente repousar em segurança, porque o Senhor tem prazer que a gente descanse, porque Ele quer falar conosco, mas Ele quer falar com uma alma descansada, não tem como Ele falar com uma alma agitada, não tem como Ele falar com uma alma que não consegue se entregar para Ele. Então Jó, quando a gente leu ali em Jó, a gente sabe, Jó aprendeu isso, que Ele fala comigo em visões na minha cama, para Ele me dar instrução, para Ele me livrar. Então, às vezes, irmãs, Deus quer falar com você, te dar uma solução de um problema, te dar um insight, como fala em inglês, né? Te dar uma luz, te dar uma dica, porque você não faz assim, né? Porque você não toma essa decisão. E aí, na medida que a gente vai aprendendo isso, a gente vai caminhando melhor na nossa vida. Então, dormir faz parte também de receber do Senhor. Às vezes, a gente quer só ficar acordado, né? Não, vamos só orar na madrugada, todo dia. Tem que orar na madrugada, quem gosta, quem Deus chama, mas a gente também tem que dormir, irmã, porque senão de manhã a gente tá um zumbi, né? Então, a gente tem que abraçar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Vamos ler aqui Salmo 41, versículo 3, fala assim, o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença ele afofa a sua cama. Então, a cama, às vezes,
né? A pessoa está passando por uma enfermidade. E eu tenho visto isso com a minha patroa que está acamada, como eu já contei, né? Desde a outra caminhada, que ela teve um derrame e devido a isso, ela ficou completamente paralisada. E ela está de cama. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, que dificuldade, né? Ficar na cama o dia inteiro e ela não se move, irmã. Se a gente não for lá e querer mexer, e querer virar ela, ela não consegue se mover. E com isso, mas o Senhor está dizendo aqui em Salmos 41, versículo 3, que o Senhor ele é bom, ele é benigno, ele é compassivo e ele afofa a cama no dia da enfermidade. Ou seja, ele faz que, apesar daquela luta, apesar daquela dificuldade, ele faz um lugar que vai ser confortável. Então, irmã, se você está passando alguma dificuldade, se você está orando para alguém enfermo, que a gente possa fazer essa oração. Senhor, traga cura, mas se ainda não tem a cura, que afofa a cama dessa pessoa, dê força, né? E ao mesmo tempo, irmãs, a gente pode olhar um caso desse e agradecer. Agradecer ao Senhor pela misericórdia dele na nossa vida. Pela misericórdia dele que a gente pode levantar, que a gente pode caminhar. Eu tenho aprendido muito ao ver minha patroa dessa forma. Irmãs, quando ela vai fazer a terapia, 2 vezes por semana vai a terapeuta lá, movimentos tão simples, que pode ajudar muito a ela e dar uma qualidade de vida melhor nessa situação que ela está. Movimentos tão simples como mexer o pé um pouquinho, uma massagenzinha no pé, né? Como a terapeuta estava explicando que se você pegar o seu pé, colocar a mão no peito do seu pé e dar umas apertadinhas, aquilo manda estímulo para o seu cérebro e traz um benefício ali para a sua coordenação motora. Coisas tão simples que a gente pode fazer, mas que a vida nos rouba. Aí a gente anda apressada, a gente não desfruta da nossa cama, né? A gente não quer parar para descansar. As mulheres têm uma culpa que não pode descansar, não entendo isso, né? Graças a Deus. As mulheres têm uma culpa que não pode descansar, que não pode deitar, que não pode dormir, que não tem tempo e não deixa a vida te parar não, irmãs, sabe? Porque hoje eu tô vendo a minha patroa que já fez tanto e tá tendo que parar e meditar. Lógico que ninguém tá livre de sofrer uma enfermidade, ninguém tá livre. Não tô dizendo que não pode acontecer isso com quem é cristão, com a gente. Pode acontecer, mas que a gente tenha pelo menos... Se acontecer, que Deus nos livre, pela graça e a misericórdia, mas se acontecer, a gente saber que a gente tem Deus, que o Senhor vai afofar essa cama. Então, irmãos, que a gente possa descansar mesmo, usar a nossa cama para meditar no Senhor. Quando a gente deitar, a gente agradecer. Deixa eu só ler esse texto aqui para terminar. Cantares, capítulo 3, no versículo 1. De noite no meu leito eu busquei o amado da minha alma. Eu busquei, não achei. Mas eu levantar-me-ei e fui pelas cidades, pelas ruas e pelas praças, buscar o amado da minha alma. Cantares, eu pedi para a gente ler Cantares, e ainda vou ter outros textos sobre Cantares. Cantares, ele fala de 3 coisas, ele pode representar 3 coisas. Ele pode representar, quando fala do amado e dessa mulher, pode representar Jesus e a igreja. Ele pode representar Jesus e nós, né, a nossa vida. E ele pode também representar a vida realmente íntima de um casal. Mas esse texto está falando que de noite ela buscou o amado da alma dela, não encontrou. E que ela saiu pelas ruas, e isso representa a gente buscando ao Senhor. A gente buscando a palavra de Deus, a gente buscando viver o que Deus quer que a gente viva. Então, como eu estava falando da minha patroa e da dificuldade que eu estou vendo ela ali, uma mulher que nunca parava, e agora tem que parar, tem que ponderar. E às vezes ela está olhando para nada, né? E eu falo, meu Deus, o que o Senhor está trabalhando nesse coração? Então, irmãs, que a gente possa deitar na nossa cama com gratidão pelo que o Senhor tem feito. Às vezes a gente fica... Irmãs, o inimigo, essas rãs, elas consomem tanto a vida da pessoa. Você está passando por um problema e você está há meses sem dormir, às vezes com dor de cabeça, né? Quer deitar e não descansa.
Começa a agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito. Começa a agradecer que você não está enferma, que você não está deitada forçada. Começa a agradecer pelo que Ele já fez. Nós temos muita tendência em focar em um problema que a gente está passando e esquece das misericórdias, da grandeza, da maravilha, da saúde, de todo as outras bênçãos que Deus já nos entregou. Então, vamos fazer isso no nosso quarto, tá bom? Essa é a palavra de hoje, que o Senhor fale ao coração de cada uma. E, mais uma vez, irmãs, para os casais, viva uma vida abundante enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque vai chegar um dia que não vai poder mais desfrutar, né? Vai estar velho, vai estar cansado, ou enfim, mas desfruta enquanto é tempo. Tome posse daquilo que é seu por direito. Se está casada, minha amiga, então desfruta, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tenha um dia de vitória e eu vou orar. Pai, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem cuidado de nós. Nos perdoa quando a gente fica deitado no nosso leito, na nossa cama. E ao invés de estarmos atentos ao que o Senhor quer nos dizer naquele dia, através dos sonhos, através do que vem no nosso coração, a gente desperdiça, dando ouvido a essas rãs, a esses espíritos perturbadores que têm subido pelas camas, trazendo insônia, depressão, estresse, síndrome do pânico. O Senhor nos liberta, traz cura sobre nós. Em paz nós deitamos e logo pegamos no sono, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Quando nós dormimos é um momento nós estamos completamente desprotegidos, nós estamos nos entregue ao Senhor, nós não sabemos como é que vamos amanhecer no outro dia, mas nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Entra na nossa casa, entra no nosso quarto, toca no nosso leito, queima tudo que não provém de ti, Senhor. Queima, que a cama seja oferecida como um altar e que o Senhor lance fogo, queimando tudo que não provém do Senhor. Pai, que nesses dias, mulheres que não têm sossego, não têm paz para descansar, possam encontrar a paz. Sopra um vento do teu espírito nessas casas, trazendo paz, para que a gente encontre descanso no nosso coração em ti e que a gente tenha ouvidos abertos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Obrigada, Senhor, por todas as vezes que o Senhor falou comigo em sonhos, todas as vezes que o Senhor fala comigo quando eu vou deitar. Gratidão pela tua vida em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ouça a canção que eu vou deixar hoje, tá bom, irmãs? Um beijo, fiquem com Deus.